Você sabia que no dia 31 de outubro de 1517, um simples monge da Alemanha fez algo que mudou completamente o rumo da história do cristianismo? Isto é mesmo, o nome dele era Martinho Lutero. Naquele dia ele tomou uma atitude corajosa, publicou 95 teses que desafiaram o poder religioso da época e deram início a um movimento que o mundo jamais esqueceria, a Reforma Protestante. Um movimento que, na verdade, reacendeu a chama da fé, da liberdade de consciência e da centralidade da Bíblia como a única regra de fé e prática. Veja que no século XVI, a Europa vivia sob forte domínio da Igreja Católica Romana. A Igreja exercia enorme influência sobre os reis, as leis e principalmente sobre as consciências. Mas algo muito grave acontecia: a salvação era vendida em troca de dinheiro. As chamadas indulgências eram documentos que prometiam o perdão dos pecados ou a redução do tempo no purgatório. As pessoas acreditavam que, ao comprar uma indulgência, poderiam exatamente garantir o perdão para si mesmas ou para seus entes queridos já falecidos. O lema de alguns pregadores na época era algo como: assim que a moeda no cofre tilinta, a alma do purgatório salta. E olha que um desses vendedores chamava-se Johann Tetzel. Isso mesmo, Johann Tetzel, um dominicano que percorria as cidades da Alemanha arrecadando dinheiro para a reconstrução da Basílica de São Pedro em Roma. E Martinho Lutero era exatamente um professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Ele estudava profundamente as Escrituras e, ao ler a carta de Paulo aos Romanos, encontrou a verdade que transformou a sua vida. O justo viverá pela fé. À luz de Romanos, capítulo 1, verso 17. Essa simples frase abriu-lhes os olhos. Lutero entendeu que a salvação não pode ser comprada, negociada ou até mesmo conquistada por obras humanas, mas é um dom gratuito de Deus recebido pela fé em Cristo Jesus. Essa descoberta fez nascer em seu coração um desejo ardente de restaurar a pureza do Evangelho. Ele não queria criar uma nova igreja. Ele, de certa forma, queria reformar a existente. Daí as 95 teses. Movido por esse zelo, Lutero escreveu as 95 declarações conhecidas como as teses de Wittenberg. Essas teses não eram exatamente um ataque pessoal ao Papa, mas um chamado ao debate teológico sobre as práticas da Igreja. Entre os principais pontos, Lutero afirmava que a verdadeira riqueza da Igreja é o Evangelho de Cristo, não o ouro de Roma. Outro sim, o Papa não tem poder para perdoar pecados, apenas Deus pode fazê-lo. E mais, o arrependimento deve ser interior e contínuo, não algo comprado por dinheiro. Outro sim, o perdão vem pela fé e pela graça, e não por mérito humano. No dia 31 de outubro de 1517, ele pregou essas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, que servia como um mural público para avisos e discussões acadêmicas. Aquele gesto simples, feito com martelo e pergaminho, ecoou por toda a Europa. Houve sim consequências. Olha que o que Lutero não imaginava é que aquele ato mudaria o mundo. Com a invenção recente da imprensa, as suas teses foram copiadas e espalhadas rapidamente. Em poucos meses, toda a Alemanha comentava o que aquele monge havia escrito.
e logo toda a Europa foi impactada. As suas ideias deram origem à Reforma Protestante, movimento que resultou em grandes transformações espirituais, culturais e inclusive sociais. Surgiram novas igrejas como as luteranas, reformadas, batistas, metodistas e posteriormente também adventistas, que se exatamente baseia na Bíblia Sagrada como a única regra de fé e prática. Da Reforma surgiram os 5 solas, princípios que resumem a sua essência. O primeiro tem que ver com sola scriptura, que defende somente a Escritura é a autoridade máxima. E segundo, sola fide, somente pela fé o homem é justificado. Terceiro, sola gratia, somente pela graça somos salvos. E quarto, sola scriptus, somente Cristo é o mediador entre Deus e o homem. E o quinto, soli Deo glória, somente a Deus pertence a toda a glória. Olha que, na verdade, esses princípios romperam com séculos de tradições humanas e, inclusive, recolocaram Cristo no centro da fé cristã. Mas proclamar a verdade teve um alto custo. Lutero foi perseguido, foi excomungado e declarado herege. Mesmo assim, ele permaneceu firme, dizendo diante dos líderes religiosos e políticos: a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me de nada, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Aqui estou, que Deus me ajude. Amém. Foram as palavras de Lutero. Esse testemunho de coragem inspirou gerações de cristãos a se manterem fiéis à verdade, mesmo diante de oposições. Olha, hoje, mais de 500 anos depois, o desafio obviamente permanece o mesmo: voltar à Bíblia, viver pela fé, proclamar Cristo como o único Salvador. Porque, infelizmente, ainda há quem troque a graça por tradições humanas, a verdade por conveniência e fé por aparência. Mas o chamado de Deus é óbvio, é claro: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Assim como Lutero, nós somos chamados a ser reformadores em nossa geração. Reformadores que amam a palavra, vivem pela fé e glorifiquem somente a Deus, o Criador dos céus e da terra. No entanto, neste dia 31 de outubro de 2025, enquanto muitos celebram o Halloween, os verdadeiros cristãos se lembram de algo muito mais profundo: o dia em que a luz do Evangelho brilhou novamente sobre o mundo. Porque a reforma não foi apenas um movimento histórico, foi um avivamento espiritual. E o mesmo espírito que moveu Lutero continua chamando homens e mulheres a se levantarem pela verdade hoje. Que Deus levante em nossos dias novos reformadores que vivam pela palavra, que vivam pela fé e vivam pela graça.